Olá, turminha, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa segunda aula de psicologia. Então, turminha, eu tô tentando fazer umas videoaulas mais diferentes, né? Não só a minha leitura, mas a minha leitura junto do PowerPoint. Então, eu tô aprendendo a fazer videoaula, tá? Então, vocês têm um pouquinho mais de paciência, que aí eu vou começar a misturar, colocar o vídeo junto com o PowerPoint, ok? Então, vamos lá. O papel dos profissionais de enfermagem diante de pacientes fora de possibilidades terapêuticas. Nos Estados Unidos, cerca de 3/4 da população morrem em hospitais ou em outras instituições. Muitas sociedades medicalizam a morte, diz o historiador Felipe Arias, 1981, para afastá-la da visão, uma vez que ela desperta intensa ansiedade. Então, pessoas, o que acontece nos Estados Unidos? Tem muitas mortes, né, em hospital, assim como aqui, mas eles procuram não. O que é medicalizar a morte? Medicalizar a morte é como se fosse mascarar ela através de medicação, entenderam? As pessoas parecem temer a morte por uma série de razões. Por exemplo, por se preocuparem com o sofrimento físico, a humilhação, receiam a interrupção dos objetivos das pessoas, pensam no sofrimento daqueles que sobreviverão a elas, além dos pensamentos daquilo que as esperam um dia. O medo da morte parece atingir o auge durante a meia-noite. Os idosos relatam pensar mais na morte do que as pessoas de outras faixas etárias, porém negam temê-las. Então a morte é um tabu, assim, para toda a sociedade, não só para nós, não só para quem está dentro do hospital. Só falar alguma coisa de morte, todo mundo, ai, bate na madeira, né? Ai, credo. Mas a morte, ela faz parte da vida. Como diz o ditado, para morrer basta estar vivo. Então, nós não podemos mascarar a morte. Nós temos que fazer dela parte da vida da gente, porque todos nós vamos morrer um dia, tá bom? Os estágios do processo da morte. Quando a pessoa está para morrer, existem alguns estágios que eu vou falar para vocês deles, tá? Então, o primeiro estágio do processo da morte é a negação. Depois vem a raiva, depois vem a barganha, a depressão e por último a aceitação, tá? Então, vamos lá, falar da negação. Negação quando descobrem que estão morrendo. Os indivíduos ficam chocados e tendem a negar que a vida deles está chegando ao fim. Muitas vezes se tornam resistentes à adesão ao tratamento, sendo que a negação e o isolamento se tornam mecanismos de defesa contra a dor psíquica diante do risco de morte. Então, quando o paciente tem a certeza de que vai morrer, o primeiro processo de morte é a negação. Então, o que ele faz? Ele não aceita o tratamento, tem uns deles que já desiste, né, já se entrega à morte, tem uns que não aceitam a morte, não acreditam que a morte vai acontecer, tá bom? Depois nós temos o próximo processo, o próximo estágio é a raiva. A raiva, a pessoa agonizante sente-se ludibriada porque seus planos de vida estão sendo interrompidos, demonstrando sinais de raiva e agressividade para com
as pessoas próximas, além de sentir inveja de indivíduos saudáveis. Então, o próximo estágio do processo de morte é a raiva. Elas sentem raiva delas, elas sentem raiva das pessoas. Inclusive, quem costuma cuidar dessas pessoas que estão no processo de morte se sentem muito desvalorizados, porque a pessoa ela sente ódio do mundo, né? Então toda a raiva, principalmente daquele que está cuidando, a raiva vai para essa pessoa que está cuidando desse paciente, né? Só que nós, como profissionais da saúde, nós temos que entender que essa pessoa está passando por processos, que ela sabe que a morte vai acontecer, que não há jeito de não acontecer a morte. Então ela chega nesse estágio da raiva. Barganha. A maioria das barganhas é feita em acordo com um ser superior. Uma curta fase de barganha vem em seguida ao acordo final com Deus, em que há a promessa de um bom comportamento ou dedicação a alguma causa nobre em troca de adiamento do inevitável. Cada vez que o prazo limite é ultrapassado, a barganha pode ser retomada. Então, o que acontece na barganha, né? Esse é o outro estágio da morte. Ele vê que não tem jeito, já procurou outros profissionais e sempre é aquela resposta que ele tem tanto tempo de vida, né? Então aí ele começa o terceiro estágio da barganha, que aí ele começa a falar para Deus, eu vou deixar de fazer tal coisa e você me cura. Eu vou cumprir uma promessa e você me cura. Então esse é o estágio da barganha. Temos o estágio da depressão, né? O próximo estágio. Depressão, com o tempo, uma perda antecipada ou real, instala-se a depressão, fazendo com que o indivíduo tenha consciência de sua real situação, apresentando sinais clássicos de fragilidade e perspectivas de morte claramente sentidas. Ele apresenta, assim, um estado de profunda apatia, choros incontroláveis, tristeza e solidão. Esse é dos últimos estágios, né, da morte, que ele chega na depressão, onde ele viu que a barganha já não deu mais certo, né, que não tem troca com Deus. E aí ele se perde ali, ele declina mesmo, aí ele fica apático, aí ele já não quer mais conversar com ninguém, aí ele já quer se isolar mesmo, porque ele sabe que vai morrer. O último estágio do processo de morte é a aceitação. A aceitação. Indivíduos capazes de superar a angústia atingem a fase de aceitação do processo de morte e morrer. Durante esse estágio, o doente prioriza reforçar laços familiares, perdoar a si mesmo e as pessoas queridas e mantém-se preparado para sua longa viagem. Existem alguns pacientes que conseguem chegar nesse estágio de aceitação, tá? Esse estágio é muito importante porque o paciente ele já aceitou que é a morte mesmo e ele se prepara, né, espiritualmente, principalmente, para a viagem que ele vai fazer, né? Então eu conheci, vou até dar um exemplo para vocês, que eu conheci um ser humano iluminado desse, que ela contou para mim que ela tinha acho que 10 meses só. E ela muito feliz, muito alegre,
e indo fazer a unha, fazer o cabelo, e dizia que tentava ficar o mais próximo possível da família, porque ela sabia que a hora dela estava chegando. Muito bonito o ser humano chegar num grau desse, tá bom? Espero que vocês tenham entendido os estágios da morte. A psiquiatria é pioneira nos assuntos de processo de morte e morrer. Elizabeth Kubler-Ross priorizou e encorajou as discussões abertas sobre a morte e nos estabelecimentos de tratamentos compassivos dos agonizantes, vistos que as relações abertas poderiam confortar não apenas os moribundos, mas também os profissionais envolvidos no cuidar. Então, a psiquiatria, ela está muito ligada no processo de morte, porque mexe muito com o psicológico do paciente, né? Então, essa Elizabeth, ela fez um estudo para ver como que as pessoas se comportavam no processo de morte, tanto os pacientes, que aí ela chama de moribundos, né? Quanto quem cuida desses pacientes no processo de morte, tá? Manter o paciente confortável apesar de incontinências esfincterianas, neutralizar odores desagradáveis, aspirar frequentemente secreções brônquicas e controlar os edemas periféricos e pulmonares, prevenir úlceras por pressão, prestar assistência humanizada como alimentação, conforto e analgesia são prioridades para os pacientes fora das possibilidades terapêuticas. Então, eu acho que isso, pessoal, não é só para o paciente que está em processo de morte, né? Isso é para todo paciente, mas ela quis dizer que o tratar esse paciente que está num processo de morte, o tratar bem, humanizar esse paciente, é dar a ele uma morte digna, né? Não apenas largar esse paciente como se ele fosse ninguém, né? E deixar ele lá. Não, vamos tratar ele como ser humano, vamos dar uma morte digna. Por isso que eu costumo dizer em algumas aulas, vocês sabem muito bem, que a gente tem que respeitar muito, até mesmo quando ele já morreu, né? Porque ele é pai de alguém, mãe, filho, marido ou esposa de alguém. Então ele deve todo o respeito, mesmo já depois da morte, né? Mas no caso ali da morte, né, do processo de morte, é tratar ele com dignidade, é tratar ele com amor, é abraçar esse paciente, é trazer esse paciente, deixar ele o mais confortável possível. Vocês imaginem aquele paciente que está lá num leito de um hospital do câncer, sabe? Uma dor que só ele sabe mensurar a dor dele. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é trazer conforto para esse paciente, tá bom? É isso que a Elizabeth quis dizer para nós profissionais, para humanizar esse paciente no processo de morte. Então, agora nós vamos começar a falar das patologias, tá? Nós falamos o que é a psicologia, né? Que é o estudo do comportamento. Nós falamos sobre os estágios da morte, que é muito importante, como humanizar esse paciente que está na morte, né? Agora vamos começar a falar das patologias, que eu acho que é mais interessante, tá bom? Então, a primeira patologia que a gente vai tratar hoje, né, nessa aula, é a esquizofrenia. Eu não sei se todos vocês já ouviram falar de esquizofrenia, né? Mas é uma doença muito comum, né? Principalmente em homens, tá? Então vamos lá.
Esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico em que uma alteração cerebral dificulta o correto julgamento sobre a realidade, a produção de pensamentos simbólicos e abstratos e a elaboração de respostas emocionais complexas. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, a esquizofrenia não é um distúrbio de múltiplas personalidades. É uma doença crônica, complexa e que exige tratamento por toda a vida. Então, tem gente que pensa que quem é esquizofrênico é bipolar, né? Porque hoje tá de um jeito, amanhã tá de outro. Não. A esquizofrenia não tem cura, tá? Esse paciente tem que fazer tratamento o resto da vida dele. O que normalmente acontece é que eles acham que não tem nenhum sintoma, eles já estão curados, para o tratamento e entra em crise, tá bom? A esquizofrenia é uma doença mental que acomete aproximadamente 1% da população mundial. Então, se nós formos ver que a população são cerca de, 10 bilhões de pessoas, põe aí 1% dessa população. Quanta gente que tem esquizofrenia, né? Normalmente o transtorno aparece entre o final da adolescência e o começo da vida adulta, entre lá os 16 anos, 18 anos, é quando começa a aparecer os sintomas da doença. O transtorno foi um termo cunhado pelo psiquiatra suíço E. Bleuler no início do século XX, então não faz tanto tempo assim, né? Século XX foi o século passado, tá? E tem origem nas raízes gregas esquizo, que é dividir, cindir, e frem, mente, dividir a mente, no sentido de que as funções mentais se encontrariam divididas nesse paciente. Eles se confundem muito, eu vou explicar porque tem alguns tipos de esquizofrenia. Então eles se confundem, eles entram num estágio assim, gente, de total confusão. Assim, para eles é realidade, para nós é confusão, tá? Eu vou explicar os tipos aí, que são 4 tipos de esquizofrenia. Então vamos começar agora a falar dos tipos. São 4 tipos, né? Vou falar primeiro desses 2 tipos, que é a esquizofrenia paranoide e esquizofrenia hebernefrênica ou desorganizada. Esquizofrenia paranoide, ela tem o predomínio de alucinações ou delírios. É aquele paciente que diz que tem gente perseguindo ele, que tem gente querendo matar ele, que ele vê pessoas, né? Mas vê as pessoas, olha, tem alguém atrás de mim, olha, ele tá ali com uma faca, olha, ele tá ali com um revólver, olha, ele tá vindo me matar. Por isso que às vezes quando esse paciente tá em crise, é muito perigoso, porque ele pode matar uma pessoa achando que vai matar ele, né? Ele vai se defender. Teve até o caso daquele rapaz que matou um cartunista, se não me engano, chamado Glauco, né? Que ele foi primeiramente diagnosticado com esquizofrenia, tá? Aí nós temos a esquizofrenia hebernefrênica, né? Com predominante pensamento e discurso desconexo. Ele diz que ele é Napoleão Bonaparte, que é a rainha da Inglaterra, que tem sangue azul, todos esses discursos que não tem nada a ver, ao mesmo tempo que tá falando alguma coisa, hoje é domingo, hoje é segunda-feira, daqui a pouco já tá falando outra coisa que não tem nada a ver, sabe? Aquela pessoa que mistura todos os pensamentos e pensamentos alucinados, que não tem nada a ver com a realidade, tá bom? Vamos agora ver os outros 2 tipos de esquizofrenia. Esquizofrenia catatônica e a esquizofrenia simples. A esquizofrenia catatônica é em que o paciente apresenta mais alterações posturais,
como posições bizarras mantidas por longos períodos e resistência passiva e ativa a tentativas de mudar a posição do indivíduo. Por exemplo, aquele paciente que fica em pé por um determinado tempo, com o rosto na parede ou bater na cabeça. Isso é esquizofrenia catatônica, tá? E temos esquizofrenia simples, em que a pessoa, sem ter delírios, alucinações ou outras alterações mais floridas, progressivamente ia perdendo sua afetividade, capacidade de interagir com pessoas, ocorrendo um progressivo prejuízo de seu desempenho social ocupacional, por vezes levando os indivíduos afetados a uma vida de sem teto e vagando pelas ruas. Muitos desses pacientes, dessas pessoas que a gente vê moradores em situação de rua, que normalmente estão isolados, não aqueles que estão em grupos, né? Aquele que está bem isolado ou que saiu de casa. A gente sabe que ele tem ali, né, a família dele, tudo, mas ele perdeu total afetividade, ele se fechou ali, é só ele e ele não quer contato com o mundo externo. Essa é a esquizofrenia simples. Quais são as causas da esquizofrenia, né? Por que que uma pessoa tem essa doença mental? Ainda não se conhecem todos os mecanismos cerebrais que promovem os sinais relacionados à esquizofrenia, mas hoje sabe-se que se trata de uma doença química cerebral decorrente de alterações em vários sistemas bioquímicos, os neurotransmissores e vias neurais cerebrais. Então, vocês já tiveram anatomia e sabe que todo o mecanismo do cérebro, ele se dá através das sinapses, né? Que é aquelas transmissões, né? E essas transmissões, quem são? Quem levam essas informações? Os neurotransmissores. Então, sabe-se que essa doença está relacionada a esses neurotransmissores, né? Que não se comunicam direito ou falta neurotransmissor, tá? Vários genes em combinação são responsáveis por essas alterações cerebrais. O ambiente, ou seja, as relações vitais que a pessoa estabelece, funcionam como fatores estressores que contribuem para que esses genes ligados se ativem e a doença apareça. Então, por exemplo, eu tenho o gene, eu já comentei isso para vocês a respeito de gene. Eu tenho um gene, né, um númerozinho lá, um carimbozinho lá no DNA, dizendo que eu posso desenvolver a esquizofrenia. Por algum fator externo, pode desencadear, ativar esse gene e a pessoa começar a aparecer esses sintomas da esquizofrenia, tá bom? Não existem fatores psicológicos ou ambientais que causam a esquizofrenia, mas sim fatores de vida que são gatilhos para o início das alterações cerebrais da doença. Várias substâncias químicas denominadas de neurotransmissores estão alteradas no cérebro do esquizofrênico, principalmente a dopamina e glutamato. Estudos recentes mostram diferenças nas estruturas do cérebro e do sistema nervoso central das pessoas com esquizofrenia em comparação aos de pessoas saudáveis. Então, gente, não é assim, é porque eu tive uma morte na minha família ou eu sofri um assalto que eu vou desenvolver a esquizofrenia. Eu só vou desenvolver a esquizofrenia se eu tiver o gene. Se eu tiver o gene e tiver um gatilho de externo, que pode ser sim um trauma de alguma coisa, mas desde que eu tenho o gene, aí, começa, aí tem esse gatilho, aí a pessoa começa a desenvolver
a esquizofrenia. Os neurotransmissores que estão envolvidos, né, nessa patologia são os neurotransmissores chamados de dopamina e glutamato, tá? Vocês tiveram aula de anatomia, então acho que o professor deve ter comentado alguma coisa desses neurotransmissores, que são muito importantes. Assim como nós temos outros diversos neurotransmissores, esses neurotransmissores são ligados a essa patologia. Veremos então agora os fatores de risco, né? Quais são as pessoas que estão ali mais com o pezinho ali na casinha para ter esquizofrenia, tá? Sabe-se que alguns fatores são gatilhos importantes para o início das alterações neuroquímicas cerebrais e para o posterior aparecimento dos sintomas da doença no comportamento do indivíduo. Por exemplo, história familiar de esquizofrenia. As chances são de 10% se tiver um irmão com esquizofrenia, 18% se tiver um irmão gêmeo não idêntico com esquizofrenia, 50% se esse irmão gêmeo for idêntico e 80% se os dois pais forem afetados por esquizofrenia. Então imagina só, se o cara ele é gêmeo de outro, idêntico, e o pai tem esquizofrenia, ou a mãe tem esquizofrenia, pode ter certeza que esse cara ele vai desenvolver esquizofrenia. Existem alguns outros fatores, né? Ser exposto a toxinas, vírus e má nutrição dentro do útero da mãe, especialmente nos 2 primeiros trimestres da gestação. Desde que ele tenha o gene, pelo amor de Deus, gente. Claro que a pessoa que for exposta a um vírus ou a má nutrição nos 6 primeiros meses da gestação da mãe, se ele não tiver o gene ou a mãe não for portadora de esquizofrenia, ele não vai desenvolver esquizofrenia, pelo amor de Deus. Ele só vai carregar esse gene com ele, vai ser transmitido esse gene para ele nessas condições, tá? Problemas no parto como falta de oxigênio, que chama hipóxia neonatal, tá? Hipóxia é a falta de oxigênio no cérebro. Ter um pai com idade mais avançada, uso de maconha e tabagismo também são fatores de risco para esquizofrenia, tá? Para desenvolver a esquizofrenia. Por exemplo, no caso do uso de maconha, se o paciente, né, se o doente tiver o gene, tá, para a esquizofrenia e ele fizer o uso de maconha, é um gatilho daquelas causas que eu já falei para vocês, é um gatilho para ele desenvolver os sintomas da esquizofrenia, ok? Os sintomas, né? Quais são os sintomas? Eu já comentei, né, de alguns sintomas lá quando eu falei dos tipos de esquizofrenia, mas vamos falar mais um pouquinho dos sintomas do esquizofrênico. Os sintomas de esquizofrenia no sexo masculino costumam aparecer entre 15 e os 20 anos de idade. Lembra que eu havia comentado que entre a adolescência e o início da vida adulta. Já em mulheres, os sinais da doença são mais comuns beirando os 30 anos de idade. É mais velho, né, o aparecimento nas mulheres. Embora seja raro, também é possível o aparecimento da esquizofrenia em crianças e em adultos com mais de 50 anos. Eu vou buscar aqui na internet, depois eu passo para vocês o link de nascida com esquizofrenia. Eu acho que passou na Discovery. Eu vou buscar e vou jogar o link lá para vocês assistirem, tá bom? E depois a gente faz uma atividade em cima da esquizofrenia, ok?
A esquizofrenia é a principal doença de um grupo de transtornos psiquiátricos denominado de transtornos psicóticos. Psicose é quando uma pessoa tem alterações na apreensão e no juízo sobre a realidade e na senso-percepção. Quer dizer, ela tem um prejuízo tanto de alucinação quanto de delírio, que é o que a gente viu na esquizofrenia paranoide, né? Que o predomínio é alucinação e delírio. Tem alguém querendo me matar, tem alguém me perseguindo, eu sou Napoleão Bonaparte, já sou a rainha da Inglaterra, daqui a pouco eu já sou Juliana de novo, né? Então eles têm prejuízo nessas percepções, tá bom? Além da psicose, que geralmente ocorre no momento da crise da doença, é comum o paciente apresentar alterações comportamentais decorrentes das lesões cerebrais que esse quadro agudo provocou, como, por exemplo, distúrbios cognitivos, de pensamento, atenção, tomada de decisão, raciocínio abstrato, linguagem e emocionais, apatia, falta de motivação, falta de prazer e depressão. Gente, é uma mistura assim de todos esses sintomas, tá? Ao mesmo tempo que esse paciente pode estar alucinado, tendo essa mania de perseguição, ele pode também estar apático, parecendo que está em depressão, está em isolamento, não querer conversar com ninguém, querer ficar ali no mundo dele, tá bom? Esses sintomas vão se misturando dependendo do tipo de esquizofrenia. Agora nós vamos falar sobre o tratamento da esquizofrenia. Como eu já havia dito, é uma doença que não tem cura, tá? Tem um tratamento para estabilizar as crises, né, os sintomas desses pacientes. Apesar de que a maioria deles, ou alguns deles, eles têm a impressão de que eu não estou com nenhum sintoma, já estou curada e para de tomar a medicação, é onde eles entram em crise mesmo, tá bom? Esquizofrenia requer tratamento durante toda a vida, mesmo após o desaparecimento de sintomas. O tratamento com medicamentos e terapia psicossocial podem ajudar a controlar a doença. Durante os períodos de crise ou tempos de agravamento dos sintomas, a hospitalização pode ser necessária para garantir a segurança, alimentação adequada, como sono adequado e higiene básica do paciente. Como havia dito, depende do agravamento da doença, o tempo que ele está sem a medicação, tudo. Fica tão sério os sintomas que ele deixa de dormir, ele não toma banho, ele deixa de se alimentar, tá? Às vezes eles ficam vagando. Tem até a história de uma aluna, que eu não vou citar quem é, ela vai se identificar com o que eu falei, com o que eu vou citar agora, que é uma pessoa perto dela que tem esquizofrenia e que fica o dia inteiro dizendo que tem um homem que vem buscar ela, que essa pessoa vem buscar ela, vai casar com ela. E ela fica o dia inteiro na rua, e ela não come, ela não toma banho, ela não dorme. Essa aluna me relatou isso, eu não vou citar, mas eu vou citar o exemplo, que chega uma situação muito séria, e aí precisou hospitalizar esse paciente, não só para o bem-estar desse paciente, mas também para o bem-estar de quem mora, porque existe o esquizofrênico, aquele que eu falei que tem esquizofrenia paranoide, que ele pode matar quem mora com ele, achando que a pessoa tá querendo matar ele, e ele, para se defender, ele acaba matando essa pessoa. Então, às vezes, se faz necessária a hospitalização desse paciente para estabilizar, né, para amenizar ou até desaparecer por tempo os sintomas, tá? O que é utilizado nesse paciente? Os medicamentos antipsicóticos,
psicoterapia e terapia eletroconvulsiva, que eu já havia dito para vocês. Não sei se foi para as duas turmas, mas para alguma turma eu falei da eletroconvulsoterapia, que coloca, que ele dá uma anestesia, né? Propofol, e dá o choque aqui nas têmporas do paciente, tá? Quem determina a voltagem, tudo isso é um médico psiquiatra. Eles dizem que a eletroconvulsoterapia é para voltar, é como se fosse quando vai fazer uma desfibrilação no paciente. Lembra que eu falei para vocês que a desfibrilação é que o coração está descompensado, eu vou dar o choque para ele voltar a bater. A eletroconvulsoterapia é para, como se as sinapses estivessem desorganizadas, e eu vou dar o choque para as sinapses voltarem a ficar normalizado, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Amanhã tem mais aula. Creio eu que eu vou falar de 2 doenças, tá? E quanto à atividade que está sendo lançada lá na plataforma, eu ainda não tive acesso à plataforma. Eu consegui baixar porque eu estava com problema na minha internet. Eu tive que mudar um monte de coisa aqui na minha casa da internet. Peço desculpa para vocês. Então eu consegui baixar o programa. Vou entrar em contato com o Luiz, para o Luiz me dar o meu login para eu ver a atividade, que não foi eu que coloquei a atividade lá na plataforma, tá? Eu creio que até quarta-feira eu já tenho o cronograma todo para passar para vocês a primeira avaliação, o trabalho que eu vou querer do trabalho, né? E a segunda avaliação, né? Que da nossa matéria, que é por EAD. Olha que beleza, né? Espero que vocês estejam gostando dessa nossa nova forma que eu achei da videoaula. Tem um aplicativo que eu estou tentando baixar, ele é meio complexo para montar a videoaula, então enquanto eu não me familiarizar com esse aplicativo, eu vou montando assim, tomara que todos visualizem, né? Consigam visualizar e que vocês gostem da nova forma que eu achei para explicar a aula, tá bom? Então, 1000 beijos para vocês, tá? Espero que vocês assistam várias vezes, principalmente para estudar para a prova. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me mandem um WhatsApp, um áudio, qualquer coisa assim que eu explico para vocês de novo, sem problema nenhum. Tá bom, crianças? Um beijo. Até amanhã.